no nosso estudo das parábolas. Na semana passada nós falamos sobre coisas velhas e coisas novas, né? O pastor Afonso falou aqui. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11 e o versículo 16. Hoje nós vamos falar sobre geração da luz, geração das trevas. Nós vamos falar também sobre a prudência, né? E a pregação, a importância da pregação do Evangelho, a importância que nós temos que dar para as coisas celestiais, muito mais do que nós damos para as coisas terrenas. E essa parábola aqui, ela é pouco conhecida, ela é pouco meditada, ela é pouco pregada. Eu francamente nunca ouvi ninguém pregar, pelo menos aqui, nesta igreja, essa parábola. Talvez você já tenha visto, né? E você pode até contribuir um pouquinho. Mateus capítulo 11, versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Jesus, então, ele está aqui falando de João Batista, no início do versículo, né? No início do capítulo 11. E ele vem falando, porque o contexto é esse, né? João Batista manda perguntar se ele é o Cristo. E aí ele fala para João Batista, que já estava preso, fala para ele que os cegos estão vendo, né? Os mudos estão falando, né? E os surdos estão ouvindo. Fala para ele que esse é o sinal, né? E os discípulos de João foram até João para dar essa notícia, essa mensagem que Jesus passou. E aqui, no versículo 16, Jesus vem com um questionamento. Pode ver que é uma pergunta. Ele diz assim, vamos ver o versículo 15, né, que é bem famoso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí o versículo 16. Mas a quem assemelharei essa geração? A quem compararei essa geração? Aí ele mesmo responde. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Essa geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Complexo? Alguém já viu essa pregação? Alguém já viu alguém pregando isso? Esse trecho também se repete em Lucas 7. Depois você faz a comparação lá. Lucas também conta essa história. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por essa palavra. Senhor, a sua palavra nos transforma, a sua palavra nos liberta, a sua palavra nos dá ânimo, nos dá vigor. Senhor, o Senhor faz com que nós entremos aqui muitas vezes, Senhor, com a nossa esperança tão baixa, mas depois que nós lemos a sua palavra, depois que nós ouvimos a sua palavra ser ministrada, a nossa esperança é reavivada. Muito obrigada por isso, Senhor, porque a sua palavra é viva, é eficaz, em nome de Jesus. Amém. Então olha só, se você voltar um pouquinho no livro de Mateus, nós vamos encontrar no último livro da Bíblia, qual que é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias, ele foi o último profeta e que profetizou em nome do Senhor. Depois de Malaquias, Israel ficou em profundo silêncio. Não ouviram a voz de Deus. Deus não falava mais. Por quanto tempo? 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foram 2 anos, foram 400 anos sem um profeta sequer falar da palavra de Deus em nome do Senhor. Já pensou? Então, 400 anos veio uma geração, não ouviu
Deus, veio outra geração, não ouviu Deus falar, só ouvia da boca de quem já estava ali, e ouviu falar que um dia veio um profeta, profetizou, existiram profetas como Jeremias, Abacuque. Esse povo, esse período de 400 anos, esse povo só ouviu falar que tinha profecia, mas eles nunca tiveram a experiência, Deus abençoe, de ouvir Deus falar. 400 anos em silêncio. E aí Deus levanta quem? No Novo Testamento? João Batista. O primeiro profeta que veio extremamente diferente. João Batista era antissocial. João Batista se vestia esquisitamente. Ele apareceu vestido de peles de animais. Ele usava como cinto uma corda. Ele não comia as coisas tradicionais. O que ele comia? Gafanhoto, que deveria ser gostoso, com mel. Era isso e disso que ele se alimentava. Ele não tinha amigos. E ele entendeu a missão dele na terra. Era pregar, e pregar, e pregar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele foi a voz que clamava ali, naquele meio de fariseus, publicanos. E a pregação dele era sem filtro. A pregação dele não tinha meio termo, ele não perdia tempo. Se era para cumprir a missão na sua ministração, ele ia ser direto e reto. Mesmo que essa pregação durasse apenas 10 minutos, mas nesses 10 minutos ele falava o caminho para o céu. Então as pessoas que chegavam perto de João Batista, elas ouviam palavras carregadas de exortação, de conserto, e no sermão dele ele falava: repreende, vocês precisam se arrepender, vir ao batismo, nascer de novo. E para os fariseus ele falava: vocês todos são como raça de víboras. E aí, claro, João Batista foi rejeitado pelo povo judeu. Então ele passou por aqui, fez o que tinha para fazer, cumpriu a missão, e depois dele veio o maior profeta, que foi Jesus. Quem era Jesus? O oposto de João. Jesus era doce, manso, amoroso. Jesus participava de jantares. Jesus tinha uma vida social. Jesus era querido pela multidão ali. Jesus ia em festas de casamento. Portanto, se você se casasse naquela época e mandasse um convite para Jesus, ele iria aparecer na sua festa. Já pensou? Que maravilha! Ele exalava amor e andava com os pecadores e publicanos. A pregação de Jesus era dura também. Nós vamos ver ali o Sermão do Monte, todas as exortações, mas era doutrina com amor, com misericórdia. E ele conduziu muitos, ele salvou muitos, mas os judeus o rejeitaram. Carol, mas por que está contando tudo isso? A gente leu a parábola dos meninos. Estou chegando lá. E é nesse contexto que Jesus está. Ele percebe que João foi rejeitado e ele também está sendo rejeitado. E aí ele faz a pergunta. Que pergunta que ele fez, que a gente leu? A quem compararei esta geração? Que geração? Essa geração que eu acabei de falar. A geração que viu João Batista e que viu Jesus. Aí ele fala assim: a quem compararei esta geração, esses religiosos, fariseus, que rodearam João Batista e que agora estavam rodeando Jesus? Para comparar, Jesus conta a parábola. Ele fala assim: eu mesmo vou dizer com quem e com quem eu vou comparar essa geração. Essa geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e brincam. Olha que interessante essa parábola. Faz imaginar a cena. A
história. Jesus está comparando. Havia uma praça agradável, cheia de crianças. Cheia de crianças. E essas crianças estavam brincando. A primeira brincadeira foi assim: vamos brincar de casamento? Festa de casamento? É onde ele fala aqui, ó. Tocamos flauta. Era uma festa. Eles estavam brincando. Mas parte daqueles meninos não queriam brincar mais disso, de casamento. Então eles não dançaram. Aí, a segunda brincadeira. Então tá, então não vamos brincar mais de casamento, vamos brincar de funeral. E aí eles brincaram de funeral. Só que não tinha lamentação, não tinha choro, então não dava para brincar. Porque os outros meninos falaram: disso eu não vou brincar não. E aí não dava para brincar porque um não fazia a parte que era para fazer, que era para chorar. E termina a parábola. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer? Pensa, a quem compararei essa geração? Aos meninos da praça. E aí Jesus finaliza no 18 e no 19. Veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas... birra, impaciência, descontentamento, teimosia e inconstância. O que Jesus está falando? Assim como na infância existem fases em que as brincadeiras mudam rapidamente, por exemplo, você dá um brinquedo para uma criança, ela fica ali por 10, 15 minutos, naquele exato momento que você entrega aquele brinquedo para aquela criança, todo o resto é apagado da mente dela porque ela fica ali naquele brinquedo. Dura o quanto? Uns 10, 15 minutos e rapidamente, do mesmo jeito que ela foi naquele brinquedo, ela solta o brinquedo e não quer brincar mais. Ela quer outra coisa. É isso? Não tem uma fase que é assim? Ou se não, aquele brinquedo que está jogado ali naquela sala por anos, chega uma outra criança e quer brincar com aquele brinquedo. Logo, o dono do brinquedo, que nunca ligou para o brinquedo, vai querer aquele brinquedo. E aquele brinquedo passa a ser o melhor brinquedo do mundo. Mas também dura algumas horas. Talvez pedirá outra coisa, inacessível, enfim. Basta iniciar uma brincadeira, tá? Não quero mais brincar de brinquedo, quero agora brincar de pega-pega. Dura o quanto? Uns 10, 15 minutos, cansei, não quero mais brincar disso, quero brincar de esconde-esconde. O que Jesus queria dizer? Que tudo perde a graça rapidamente. Tudo cansa. Porque a vida é uma brincadeira. Tudo cansa. É uma geração que, você falar disso que um menino é assim, é natural. Mas Jesus estava falando que os adultos da época dele eram assim. Os adultos que estavam rodeando ele estavam sendo comparados como meninos. Que é um comportamento que está evidente nessa vida de homens maduros ou imaturos. Uma geração inconstante, uma geração impaciente, que quer tudo na hora, ao mesmo tempo, e insatisfeita, porque nada está bom. Nada está bom, nada agrada. E aí Jesus disse, para explicar para o povo, veio João Batista. Claro, quando ele contou a história dos meninos, o pessoal deve ter ficado com um ponto de interrogação. Por quê? Mas por quê? Por que ele usou os meninos? Aí ele arremata falando assim, veio João Batista, não comia o que vocês comiam, não bebia o que vocês bebiam, não andava com pecadores, se vestia de forma estranha, e por ele ser assim vocês disseram, não aceitamos esse homem como profeta, ele tem demônio. Aí veio o Filho de Deus, que comia o que vocês comiam, que bebia o que vocês bebiam, que sentava com vocês, que conversava com vocês. E aí vocês disseram, não queremos, porque ele é beberrão, chamaram Jesus de beberrão, e glutão, comilão. Aí Jesus queria dizer assim, o que é que vocês querem, geração descontente?
O que é que vocês querem então? O que é que vocês querem, geração corrupta? Geração perversa? Uma geração que se rende facilmente aos prazeres do mundo, mas que quando fala das coisas de Deus, essa geração nada agrada, nada está bom. Quando se fala da presença de Deus, dos compromissos de Deus, sobre a palavra de Deus, nada chega ao ponto de agradar. É uma geração que, mesmo recebendo todo o apoio pastoral, todo o apoio ministerial, em todas as atividades que agregam no reino, é uma geração que não vai para frente. É uma geração que, mesmo se entrega para essa geração. Essa é a geração de Jesus, mas nós podemos trazer para a nossa geração agora. Não sei se vocês conseguiram fazer alguns links com a nossa geração de agora. A Bíblia é muito atual. Jesus citou essa geração, mas essa geração ela existe aqui agora, no nosso meio. Se nós trazermos essa história para cá, nós vamos perceber que a nossa geração é uma geração que quer muito cargo. E quando esse cargo é dado, essa geração diz: estou muito cansada e sobrecarregada. E se não tem cargo, essa geração diz: congrego num lugar que ninguém me enxerga. Congrego num lugar que ninguém me dá valor. E aí se dá valor, você pode abrir o culto, você pode pregar. Nossa, estou envolvido em muitas atividades da igreja, não tem outra pessoa? É uma geração descontente. É uma geração que não está contente com oportunidade e sem oportunidade. Não dá para agradar. Difícil, né? Difícil. É uma geração que, quando tem músicos, é uma geração do contra. Quando tem músicos, nós vamos cantar de playback. E quando só canta de playback, estamos desanimados. Porque nessa igreja não tem músicos. Eu já tive a oportunidade de congregar nesses dois ambientes. Um ambiente escasso de músicos, de recursos, que as pessoas cantavam de playback ou não tinha nem playback. Cantava ali, naquele momento, só com as palmas da igreja. E a lamentação era essa: que pena, nós não temos músicos. E já estive em momentos que tinha um aparato musical em cima do púlpito, e aí nós vamos cantar de playback. Nada tá bom. Se o culto é de manhã, deveria ser à noite. A igreja não me atrai porque eu gosto de igreja que tem banco e não cadeira. Se a igreja tem cadeiras, queria banco. Se a igreja tem banco, queria cadeiras. Porque no banco os irmãos sentam muito perto uns dos outros, não tem espaço para respirar, nem bater palmas. Aí, a cadeira é muito solitária. Né? E nem precisamos, aqui é uma realidade, falar do ar-condicionado. Né? Que não é só aqui, no trabalho também é assim. Né? Não dá para agradar. Vai lá e tá. Aí vem uma frase: você vai pagar meus remédios? Vai pagar minha consulta? Desliga aí. Aí tem uns no escritório, tem muito isso. O que eles fazem? Olha isso. Querem o grau mais baixo, então eles mudam o grau baixo, só que o controle tem uma saga. Você pode virar para o controle sem mudar a temperatura e aumentar aqui no visor. Então tá aquele frio lascado. Aí a pessoa fala: ué, mas tá 23 aqui. Mas não, tá 17. Nunca agrada. Aí põe ventiladores. Não, ventiladores não, porque destrói o meu penteado. Eu vou lá na frente, meu cabelo tá um para um lado, outro para o outro. A página da minha Bíblia voa. Não dá.
E aí, irmãos, a gente se identifica? É na geração de Jesus também. Aí Jesus fala, como? Vou te agradar. Se é convidado para participar de um evento, é porque alguém tem interesse na sua prestação de serviço. Se não é convidado, é porque foi ignorado, foi desprezado, foi deixado de lado. Enfim, se o culto está avivado, é porque foi muito avivado. Se o culto foi muito quietinho, é porque não tinha presença de Deus. Deus não falou hoje porque não houve gritos, não houve expressões, não houve reteté. E se tem reteté, nossa, a igreja dá muito espaço para reteté. E se tem muito louvor, cadê o tempo da palavra? E se não sobra tempo, e se sobra muito tempo para a palavra, essa igreja não tem louvor. Se abre o culto e canta hinos tradicionais da harpa, é uma igreja muito conservadora, de velhinhos, porque cantam só hinos da harpa. Eu particularmente não tenho problema nenhum, amaria. Se abre o culto cantando os hinos do Fernandinho, nossa, essa igreja perdeu a essência. Nunca mais ouvi o Alvo Mais que a Neve. Nunca mais ouvi, foi na cruz. Se a igreja põe flores artificiais, queria naturais. Se a igreja põe naturais, morre toda hora. Percebe como nós somos? Somos assim. É uma geração que não amadureceu. É uma geração que, como meninos, se cansam facilmente de brincar, enjoam, são inconstantes, mudam de ideia a cada novo minuto, conforme a circunstância. Então, hoje vai gostar muito de congregar, amanhã não gosta nada. Hoje quer participar muito, amanhã já não quer participar mais de nada. Hoje está com um fervor de fazer círculo de oração, campanha, amanhã não conte com ele. É muito inconstante. Essa é a geração. E não é só aqui, em todos os lugares. Geração que quer tudo ao mesmo tempo e num outro momento não quer estar envolvido em nada. Não quer o compromisso de estar envolvido em nada. Quer participar de tudo, mas não se compromete com nada. Nada move mais essa geração. E é aí que mora o perigo. É uma geração que não chora mais, não se emociona mais com canções, não se emociona mais com pregações. É uma geração assim que ficou na inércia, ficou na apatia, ficou ali naquele estado de gelo e que leva tudo na brincadeira. Poderia até dizer que a meninice, ela tem se estendido até um pouquinho em alguns âmbitos, né? Quando você, não precisa ser muito longe, né? Hoje a internet traz tudo tão facilmente para você. Nós percebemos que a geração de meninos, ela não está mais só nos banhos. Então hoje nós nos deparamos com pessoas que pegam a oportunidade, nós vemos muito na internet, nós vamos atrás porque está ali não sei quantos milhões de views, né? Não sei quantos milhões de visualizações, e você quer saber o que foi de tão interessante que aquela pessoa falou, que atraiu a atenção. E a vida pessoal. Não houve pregação da palavra, não houve meditação da palavra, foi vida pessoal, foi testemunho, não é nem um testemunho, é vida pessoal mesmo. Como que ela é, como é o dia a dia dela, o que ela faz de bom, o que ela deixa de fazer, como ela é com o marido, ou o marido com ela, vida pessoal, intimidades. Mas a palavra de Deus não é pregada. Muitos assumem o púlpito tem muito tempo de pregação, então o que eles fazem? Muito tempo de pregação, não consigo preencher esse tempo de pregação com a pregação da palavra. Então eu vou usar esse tempo de pregação para falar um pouquinho da palavra, um pouquinho de mim e um pouquinho de piada. Um pouquinho, pegar um exemplo aí de filme, pegar um exemplo de novela, e assim ele vai enchendo aquele tempo. É preferível, irmãos, é preferível pregar 15 minutos e
e serão 15 minutos de qualidade, sim ou não? Sim. E falar, amém, irmãos, hoje o culto vai acabar um pouquinho mais cedo, tá? Até aqui o Senhor falou conosco, né? Não precisamos chegar até as 9 ou até as 9:30, porque não tem necessidade. Mas não, muitos fazem. Deu 8:30, não deu horário ainda. Então aí começa. Daí eu comprei um carro, esse carro não sei o que aconteceu, daí eu casei, daí eu desci, daí eu subi. Não tem palavra. E o que atrai a igreja? É a palavra. O que sustenta a igreja? É a palavra. É a palavra. Então é bem preferível. Irmãos, palavra boa não quer dizer 40 minutos, 1 hora. Se a palavra é boa, ela é direta do céu, pode ser 5 minutos. Mas serão os melhores 5 minutos. A melhor comida que você vai comer. Amém? Amém. Mas como nós somos uma geração fast food, uma geração que quer tudo na hora, né? A geração que o pessoal fala aí, a geração de hoje, né? Dos 3 minutinhos, nós queremos tudo muito rápido, nós queremos um milagre rápido, nós queremos o resultado da campanha rápido, nós queremos tudo muito rápido. Então, nós somos os meninos impacientes, né? Os meninos que cansam rápido da palavra. Nossa, 15 minutinhos já, 20 minutinhos de palavra, já começa a ficar desconfortável o assento, já começa a olhar no relógio. Então, assim, essa é a nossa geração. Amém? Entenderam essa parábola? Já tinham ouvido essa parábola? Não? Agora você vai abrir na outra parábola, que também tem um casamento com essa. Lucas 16. Essa que eu vou ler agora, ela é considerada uma das mais difíceis. Uma das parábolas mais difíceis, mais complexas de ser explicadas. Porque ela dá vários sentidos. Antes de chegar nessa parábola, você vai perceber que Jesus contou antes a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma. E depois a parábola do filho pródigo. E aí essa parábola aqui, Jesus vai contar para um grupo específico. Quem é esse grupo? Os próprios discípulos. Vamos ler? Lucas 16. Quem achou, diga amém. Amém. Antes de pular para Lucas 16. Alguém tem alguma pergunta sobre os meninos da praça? Todos entenderam? Ele não deu uma resolução do que ele pode fazer para convencer o povo? É a palavra, arrependei-vos, né? Desperta do que dormes. É assim que o Senhor vai falando depois. Desperta do que dormes, saia desse estado, né? Embora muita gente dessa geração está acostumada a ouvir a pregação do Evangelho e não permite o impacto mais. Entende? Por exemplo, você vê essas pessoas, elas não choram mais numa pregação maravilhosa aqui na frente. Né? Às vezes o pastor Vanderlei fala aqui, né, que quando ele vai preparar o sermão, ele está lendo, de repente o trecho que ele está lendo é comovente, faz ele chorar. Muita gente não chora mais, acabou, é a geração dos olhos secos. E isso depende de nós também, sair desse estado. Tem gente que não quer sair desse estado, quer continuar nesse estado. É um estado confortável, eu participo quando eu quero, eu vou quando eu quero e eu choro quando eu quero. Hoje você vê sim pessoas chorando, mas são eventos momentâneos. Você não vê a pessoa se emocionando com a pregação da palavra mais. O que se via com mais facilidade antigamente. Até o pregador, quando ia pregar, ele chorava. Dependendo do momento ali, o Senhor o visitava. Mas hoje, eu não sei se porque a palavra ela está tão fácil nas nossas mãos, não sei se porque quando a gente entra no carro, a gente ouve a palavra, a gente liga o computador, a gente ouve a palavra, a gente entra na igreja, a gente ouve a palavra, a gente está com o celular, a gente pode acessar a palavra, a gente pode ler a Bíblia em várias versões, na NTHL, nas linguagens de hoje, na nova versão internacional, a gente pode ver a palavra de todos os jeitos, mas o que nós não podemos perder é o impacto que essa palavra traz para nós. É o que
nós sempre falamos aqui, a informação, se ela não desce para o coração, ela não produz transformação. Não produz. Nós vamos ser seres cheios de informação, mas sem fruto. Sem fruto. A gente está... Se alguém perguntar, você sabe quantos animais entraram na arca? Sim, sei, foram X. Mas isso te leva para o céu? Não. No último dia o Senhor vai falar, não quero nem saber. Você sabe se entrou mosquito com a mosquita? Não quero saber. Eu quero saber se você andou nos meus caminhos. O meu avô sempre falava isso. Que às vezes ele falava assim. Eu li a Bíblia, ele falava, né? Eu já li a Bíblia 6 vezes de capa a capa. Fora as vezes alternadas, mas sério mesmo, de capa a capa, eu já li 6 vezes. E aí chegavam os irmãos, né, que gostavam de participar de quiz, né? Quem foi o profeta, não sei o quê. E meu avô, francamente, não guardava nomes de profetas, nem nada. E um dia, lá na casa dele, veio um irmão e ele falou, irmão Antônio, já que o senhor é um cara aí que lê a Bíblia, leu a Bíblia 6 vezes de capa a capa, quem foi o profeta que fez isso, isso e isso? Aí ele falou assim, olha meu irmão, eu não vou saber responder o nome do profeta. Mas se você perguntar para mim, irmão Antônio, o que eu devo fazer para entrar no céu? Aí eu sei responder para você. Você sabe? Então muita gente não gostava de conversar com meu avô. Porque meu avô era meio João Batista, sabe? Até os familiares que iam visitá-lo quando ele estava doente, mesmo lá no leito da enfermidade, levavam cada lapada. Que logo eles estavam ali na cozinha de novo com a gente, né, mãe? Obrigado, tio, Deus abençoe tio, né? Não, Deus abençoe tio nada, você tem que aceitar Jesus, né? Você tem que se batizar, né? Você tem que dormir com a sua esposa. Era mais ou menos esse tipo de coisa que ele fazia, né? Então, não tinha meio termo, né? Ele não tinha assim, por exemplo, o casal não pode se separar. Não, ele falava, você não pode dormir apartado da cama da sua esposa. Você está fazendo isso? Lá no sofá, doente, as pessoas, era tão íntimo, né? E ele falava alto, e do nada, na conversa, ele falava assim, você está dormindo com a sua esposa? E a gente na cozinha falava, vô, por favor, vô. Né? Ele falou assim, não, a palavra tem que ser pregada. E assim, mesmo quando ele citava a palavra, trechos que ele lembrava, os olhos dele enchiam de lágrimas. Sim. Aleluia. Então, era o tipo de palavra, o tipo de leitura que gerou fruto. Sabe? Poderia citar um milagre, que adorava os milagres de Elias, de Eliseu. Quando ele ia citar, ele chorava. Mesmo tendo lido aquela história muitas e muitas e muitas vezes. Então assim, será que nós, geração, somos capazes ainda de ler a palavra e sentir isso? Né? Os irmãos do passado carregavam lencinho, porque eles sabiam que iam chorar. Eles sabiam. Hoje a gente nem sabe o que é isso, mas era do meu avô, era acessório. Era o terno e o lenço. Porque ele ia chorar. Glória a Deus. E até hoje, né, os amigos dele, da idade dele, que eu encontro por aí, são do mesmo jeito. Às vezes dou carona, encontro indo para a igreja forte, com seus quase 80 anos, entra no carro. Como que tá? Estou cada dia melhor. Glória a Deus. E o que o senhor tem feito? Pergunto, né? O senhor me revelou uma campanha que eu só vou parar quando eu morrer. Sério? Que campanha? Levantar de madrugada, oração, mãos levantadas. Um velhinho, gente, ora 1 hora de mãos levantadas, de madrugada. E ele fala, irmã Carol, depois que eu comecei essa campanha, eu estou tão renovada, minha saúde. Eu falo, meu Deus, que pensa, dá um pouco para mim, né? E quando vai citar, irmãos, 80 anos, ele que faz a campanha do Pentecostes na igreja, as pessoas chamam ele, por quê? Porque o fogo está ali, ele vai falar da palavra e chora, e você fala assim, sabe ler? Não sabe, mas sabe ler a Bíblia. Meu Deus. Não sabe escrever o nome, mas vem na nossa casa, né mãe? Vou tirar uma palavra revelada para você. Aí sai a palavra revelada. Ele
Meu Deus. Glórias a Aleluia. Inacreditável. Inacreditável. Então Deus é isso. E uma coisa que impactou minha vida foi uma vez que o meu avô falou assim para mim. Meu avô estudou só até a 2ª série. A leitura dele era baixa. Aí um dia eu fiquei com vergonha mesmo, porque olha o que ele disse para mim. Você já leu a Bíblia de capa a capa? Eu falei, não. Aí ele disse assim para mim, puxa filha, mas você tem tanto estudo, para você vai ser tão mais rápido do que eu. Eu levei anos para ler 6 vezes. Anos! Nossa, irmãos. E eu com faculdade nas costas, não tinha lido a Bíblia ainda. Capa a capa, o nome da 2ª série. Sabe o que ele fazia? Ele lia, ele riscava. O que você faz diante de uma palavra difícil da Bíblia? Ah, você deduz. Né? Você deduz. Ah, deve ser isso. Não, meu avô não. Ele riscava e falava assim para mim, filha, procura para mim no dicionário. Eu lia o resultado, ele ia com o significado e colocava em cima da Bíblia, para quando ele voltar na 2ª leitura, ele saber, por exemplo, o que é jactância. O que é jactância? Vaidade. A Bíblia não fala, não sejais jactanciosos. Aí ele veio para mim, o que é jactância? Ia lá, pegava o significado, colocava em cima da jactância a palavra vaidade, para ele é mais fácil. Na 2ª, na 3ª vez, já ia mais rápido a leitura. 2ª série. Glória a Deus. E aí você compara essa geração com a minha geração. Não tem comparação, né? Não tem comparação. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito se a gente quer sair desse estado. Amém? Amém. Lucas 16. A parábola do mordomo infiel ou administrador infiel. E dizia também aos seus. Então a parábola foi contada para quem? Para os discípulos. Olha a história. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este mordomo foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, e escreve 80. E louvou aquele senhor, louvou, por isso que a parábola é difícil. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, olha só. Vamos fatiar a parábola. Então, a parábola foi contada para os discípulos depois de Jesus ter pregado para os fariseus sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Esse é o contexto. Aí Jesus foca nos discípulos. Vou contar uma história para vocês. O mordomo infiel. Olha só. A gente sabe que é mordomo, certo? O mordomo, ele serve o seu senhor, ele pratica a mordomia, ele serve, ele cuida dos bens, ele cuida dos interesses do seu senhor. Mordomo é considerado um servo de confiança, tá? O senhor entrega tudo nas mãos dele: riquezas, família, comida. E nesse caso dá para entender que esse mordomo, ele já morava com esse homem rico. E dá para entender também que esse homem rico não estava ali acompanhando o dia a dia daquele mordomo. Ele confiou completamente os seus negócios na mão desse mordomo. Só que esse homem era muito rico, vê-se pelas dívidas
dos clientes. E esse mordomo administrava tudo que entrava e tudo que saía, e tinha um livro que ele anotava as entradas e as saídas, os pagamentos, anotava tudo. E ele lançava ali, controlava, cobrava, ele era o contas a receber, o contas a pagar, era tudo com ele. Certo? E o homem rico, ele vinha de vez em quando para verificar se tudo estava indo bem. Só que o Senhor Jesus conta na história que o homem rico ouviu um comentário perigoso. Esse comentário dizia que o mordomo estava desviando, desperdiçando os bens dele. E aí ele chama o homem rico, ele chama o mordomo e fala assim: o que eu tenho ouvido de ti? Que história é essa que eu tenho ouvido de você? Estou ouvindo aí que você está desviando os meus bens? Você está desperdiçando os meus bens? Te digo que a partir de hoje você vai cumprir um aviso prévio. Você vai dar conta do que ficou aí em haver, termina o que você começou, e a partir de hoje você não é mais meu mordomo, você pode se desligar. O mordomo entra em desespero. O que dá a entender é que a vida dele inteira ele viveu com esse homem rico, e ele só sabia fazer isso, só administrar. E aí onde ele fala: o que farei? Porque a partir do momento que ele fosse demitido, ele também não teria casa para morar, porque ele morava junto com o homem rico, ali naquele mesmo lugar. E aí ele fala: como passaria o meu futuro? Aí ele fala assim: trabalhar de cavar, eu não posso. Por que não posso? Por quê? Não sei, nunca fiz. E outra, serviço não é para mim. Serviço de suar? Não, estou acostumado a trabalhar com meu livrinho. E também tenho que tomar cuidado, porque mendigar é muita vergonha. Então não quero trabalhar duro e também não quero mendigar. Já sei. Vou verificar aqui a lista dos clientes que devem. Como acontecia o pagamento naquela época? O pagamento acontecia à medida que a colheita ia bem. Então, se a agricultura tivesse assim, um período de neve, um período de seca, os fazendeiros ricos abatiam as dívidas. Mas não tinha acontecido nada desse tipo. O que aconteceu? Ele chamou os clientes e falou assim: olha, quanto você deve? Aí ele fala assim, o primeiro homem: eu devo 100 medidas de azeite. O que significa isso? Quase 4.000 litros de azeite. Eu devo esse valor. Aí ele fala assim: então pega o seu papelzinho aí, a sua promissória aí, risca 100 medidas e coloca 50. O que o cara fez? Muito alegre fez. O que você faz? O que você faria? Ó, você deve 100 mil reais. Não. De 100 mil reais você deve 50 mil reais. Já é uma ajuda, não é? Você vai rapidamente antes que a pessoa mude de ideia. Foi isso que o cliente fez. Falou: então tá bom, é para arriscar aqui 50? Então tá, 50. Então tá bom, agora você não deve mais 100. Aí chama o outro: quanto você deve? 100 alqueires de trigo, que também significava 4.000 alguma coisa. Ele falou assim: então de 100, escreve 80. Pode riscar, 80. E ele fez isso com vários. É que Jesus deu só esses dois exemplos, mas ele fala, chamou os clientes, ele chamou outros e foi abatendo. E ao dar descontos generosos, ele reduziu a dívida. Também reduziu a sua comissão. E o desconto que ele deu, somando assim, só o que a gente deu aqui, era equivalente a mais ou menos 22 meses de salário. O desconto que ele deu, o valor que ele deu, representava 22 meses de salário. E aí, o que acontece com aquele senhor? Aquele homem rico, quando ele recebe aquele caderno, que ele vê, o que a Bíblia contou aqui que ele fez? Como? Ele louvou, ele elogiou a atitude do mordomo infiel. Aí eu pergunto para você, por que ele elogiou? O que ele elogiou?
É aí que pega essa parábola. Peraí, o mordomo foi infiel e ainda foi elogiado? Por que ele elogiou? Alguém sugere alguma coisa? Porque o que ele ouviu estava certo. Como? Ele ouviu que o mordomo estava correto. Não. Ele foi esperto. Foi esperto. Ele elogiou não a infidelidade do mordomo. Ele elogiou a esperteza do mordomo. É como se você dissesse ironicamente: foi esperto, hein? Você foi esperto. Por que ele foi esperto? O homem rico não podia voltar atrás agora. Por quê? Porque os clientes sabiam que os dois estavam ligados? Não. Não. Para o cliente, quem deu a autorização do desconto foi quem? O dono. Então lá fora já estava todo mundo festejando. Os fazendeiros, todo mundo alegre com desconto. Ele não ia falar assim: volta atrás, houve um erro. Ele ia falir. Ninguém ia comprar mais dele. Então ele foi esperto. Mas o que isso encaixa para nós e casa com a pregação do começo? O Senhor novamente cita a geração. Que é a geração que fala o quê? Que os filhos da luz, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que o mordomo fez? Ele se protegeu do futuro. Ele pensou no futuro. Ele pensou como ele poderia fazer com que aqueles fazendeiros ficassem devendo para ele um favor. Então, a partir do momento que ele fosse demitido, ele não ia dormir na rua. Por quê? Por quê? Ele ajudou os fazendeiros. Porque ele foi bom, ele foi generoso, ele chamou, ele foi parceiro. Ele até falou: escreve você mesmo 50. Ele queria ter aí essa moeda de troca, que quando ele fosse demitido, ele pudesse bater na casa de um, ó, lembra aí que eu persuadi um senhor e você recebeu um desconto. Aí Jesus fecha dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Jesus está dizendo assim que a geração dos filhos das trevas é a geração mais esperta e mais hábil. Eles são mais espertos e mais hábeis. Por quê? Porque eles usam todos os recursos deles em favor deles mesmos. E nós não. Nós somos mais tímidos. Sendo que Jesus está dizendo assim: use os recursos caídos em favor do reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Então, por exemplo, a internet, ela é maléfica? É maléfica, mas os filhos da luz deveriam usar a internet para o reino de Deus. Avançar o reino de Deus. O dinheiro, o amor a ele é a raiz de todos os males, não é? Mas se eu ganho dinheiro e aplico no que é infinito, no que é eterno, eu estou com o seu dinheiro aqui mesmo. Eles acham que a vida acaba aqui e acabou. Mas nós não, nós estamos construindo para algo eterno. Mas nós não sabemos usar os recursos que Deus nos dá. Nós poderíamos fazer o reino avançar muito mais usando os recursos caídos da terra. E aí, quando Jesus fala assim, que tudo que ganhamos, nós poderíamos aplicar no reino, no versículo 9 ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó: eu vos digo, granjeai amigos. O que é granjear? Conquistar, ganhar, né? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que é isso, gente? Traduzindo e a gente já termina. Jesus fala assim: o que você ganha na terra, você pode auxiliar o avanço do reino. Quando você auxilia o avanço do reino, o que acontece? O evangelho é pregado. Quando o evangelho é pregado, mais almas perdidas são alcançadas. Sim ou não? Sim. Essas almas alcançadas, elas vão receber a salvação. E o Senhor está falando que naquele último dia, essas almas alcançadas vão agradecer quem abasteceu a obra. Obrigado, viu? Obrigada porque por causa de você, o evangelho chegou na África. Obrigado porque por causa de você, eu recebi uma cesta básica, isso moveu meu coração e eu aceitei Jesus e hoje eu estou aqui. Nós teremos, quem fizer, será cumprimentado por essas almas salvas. Porque o Senhor está falando, é bem melhor granjear para a eternidade, os amigos, do que granjear amigos aqui na terra. Você granjeia amigos para a eternidade quando você avança no reino.
Quando você ajuda o evangelho a ser pregado, esse evangelho vai ser esticado, 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 esticado. E lá naquele último dia, essas pessoas vão agradecer. Todos aqueles que usaram bens terrenos, bens pecaminosos, caídos, para abençoar a obra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que ele fala: sede prudentes, geração, filhos da luz, sejam prudentes, usem os recursos do mundo para avançar no céu. Aleluia. Glória Então, a Deus. nessas duas pregações, nessas duas parábolas, Jesus falou de gerações, Jesus falou de pregação do evangelho, Jesus falou sobre a prudência, amém? Jesus falou sobre a nossa meninice, sobre a nossa imaturidade, sobre a nossa inconstância, sobre a nossa impaciência e o quanto nós devemos ser mais filhos da luz, usar os recursos em nosso favor. Amém? Eu agradeço a atenção de vocês, que Deus abençoe e até a próxima terça, se Deus quiser. Amém? Amém. Vamos que exalta Jesus.